Bem-vindos ao curso Literatura para a Redação. A proposta do nosso curso é falar de autores brasileiros e portugueses, das obras dos autores portugueses e brasileiros mais importantes, para que você possa citá-las, fazer alusão, usar como exemplo nas redações que você venha a construir, que você venha a escrever. No primeiro módulo, Navegar é Preciso, vamos falar de dois autores portugueses, Luís Vaz de Camões e o seu poema Os Lusíadas, e Fernando Pessoa e o poema Mar Português. Não se preocupe em fazer anotações, porque tudo o que a gente disse sobre Lusíadas, sobre os 3 episódios, sobre o Conselho dos Deuses, sobre o Velho do Restelo, sobre o episódio do Gigante Damastor, certo? Sobre isso que está no canto 1, canto 4 e canto 5, tudo isso está anotado no e-book que você recebe, que acompanha as nossas videoaulas. Também você terá informações sobre Camões, sobre a época em que Camões viveu, sobre a ficha técnica do poema, quantos cantos são, etc. Para que você possa, naturalmente, quando citar, estar bem amparado pelos dados biográficos e bibliográficos. Vamos começar por Camões. Camões é um poeta do classicismo português. Literatura, portanto, do século XVI. Camões viveu entre 1524 e 1580 em Portugal. A sua vida foi marcada por uma série de desventuras. O poema em questão, Os Lusíadas, foi publicado em 1572 sob patrocínio do rei Dom Sebastião. O poema Lusíadas conta a história da viagem que os portugueses fizeram de Lisboa a Calicut, na Índia. Portanto, a descoberta da trajetória que levaria os portugueses, de certa maneira, a conquistarem o mundo. Eles partiram de Lisboa no dia 8 de julho de 1497 e chegaram em Calicut em 20 de maio de 1498. Nós vamos falar um pouco dessa viagem, ou melhor, vamos falar um pouco do que o poema conta dessa viagem. Claro, nosso objetivo não é contar toda a história contada em Lusíadas, mas falar de alguns episódios, em verdade 3 episódios importantes do poema, certo? O Concílio dos Deuses, o episódio O Velho do Restelo e o episódio O Gigante Adamastor. Você perceberá que poderá usar passagens desse poema ou passagens desses episódios, assim como também uma passagem do poema Mar Português de Fernando Pessoa. Você poderá usar em redações que falem sobre trajetória, meta, conquista, caminhos, obstáculos, barreiras. Em redações que exijam de você esses recursos que você poderá tomar como exemplos estas passagens dos poemas dos quais eu vou falar. Então, como eu disse, vamos começar por Lusíadas. Vamos começar pelo episódio O Concílio dos Deuses. Perfeito? Marinheiros e marinheiras, que os deuses e os ventos estejam a nosso favor. Içar velas. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branda escuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas, quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Pisando o cristalino céu fermoso, vêm pela Via Láctea juntamente, convocados da parte ditonante, pelo neto gentil, o velho Atlante. Por Júpiter, como é difícil, como é complicado, você deve estar pensando. Realmente, a leitura de Lusíadas de Camões
Não é uma tarefa muito fácil. Mas você que pretende usar alguma passagem deste poema em sua redação, não precisa necessariamente ter lido os Lusíadas. Você não precisa necessariamente ter passado por esta, que é uma maravilhosa experiência, mas difícil experiência. Então eu quero agora traduzir, facilitar as coisas para vocês que querem utilizar ou que pretendem utilizar esta que é a passagem, um dos episódios mais importantes do Lusíadas. As duas estrofes que eu li são as duas estrofes iniciais da narração do poema. Sim, porque o poema, que tem 10 cantos, são 8.000 e tantos versos, são 1.000 e tantas estrofes, certo? No primeiro canto, da primeira até 19ª estrofe, o poeta faz apenas uma proposição, ou seja, ele diz aos leitores o que ele vai contar, ele dedica o poema, ou seja, temos a dedicatória, ele dedica o poema a Dom Sebastião, depois ele invoca as musas, pede inspiração às Tágides, invoca as musas para que elas inspirem o seu canto. Só a partir daí é que ele começa a narração propriamente dita, ou seja, a narração propriamente dita começa a partir da estrofe 19, no canto 1. É aí que nós estamos. E aí você deve pensar assim, imagino que o poema comece contando do início da viagem. Você já sabe que os portugueses, eles partem de Lisboa, Portugal, e vão chegar a Calicut, na Índia. Então você deduz que, naturalmente, o poema deva iniciar a narração pelo início da viagem. Não, está equivocado. O poema começa a narração no meio da viagem. Os portugueses estão aqui, exatamente aqui, no canal de Moçambique, ou seja, entre Moçambique e a ilha de Madagascar. Era aqui que eles estavam navegando quando Júpiter, daí concílio dos deuses, a reunião dos deuses, uma assembleia dos deuses. Claro que nós precisaríamos aqui de um capítulo à parte para tratar apenas da mitologia greco-latina, greco-romana, porque você também sabe que há uma versão para cada deus grego, há uma versão romana. Então, na mitologia latina, Júpiter, o deus dos deuses, é na mitologia grega Zeus, certo? Muito bem. O chefe do Olimpo, o tonante, o poderoso, o homem dos raios, certo? Pois bem, então Júpiter, o deus dos deuses, pede a seu filho Mercúrio, o deus mensageiro, que chame, que convoque os demais deuses para uma reunião, para uma assembleia, para um encontro no Olimpo. Então, estes deuses vão até o Olimpo. Mas o que vai se discutir nesta reunião? Vai se discutir se os portugueses devem ou não devem chegar a alcançar o seu objetivo. Eis a questão que ali será discutida. É verdade que Júpiter está muito a favor de que os portugueses consigam conquistar o seu objetivo, até porque já estão no meio da viagem. Mas há deuses que são contra isso, certo? Exemplo, Baco, que nós conhecemos como deus do vinho. Baco é filho de Zeus com Semele. E Baco é contrário à viagem dos portugueses. Baco não quer que os portugueses cheguem até a Índia. E por que ele não quer? Porque esse território, o do Oriente, é consagrado a ele. Pertence a ele, é dedicado a ele. Então ele temia, ele não gostava da ideia de saber que os portugueses pudessem conquistar o território que lhe é dedicado. Por isso Baco é contra. Mas há uma deusa que é favorável aos portugueses, que é defensora dos portugueses, Vênus.
a deusa do amor, a Afrodite dos gregos. Vênus é favorável. Então nós temos um impasse. De um lado, Vênus quer que os portugueses conquistem o seu objetivo, cheguem onde tem de chegar, e por isso os protege. E de outro lado, nós temos Baco, que é contrário à chegada deles e que tenta, de todas as maneiras, fazer com que a viagem deles não obtenha sucesso. Mas existe um outro deus que também é contrário, Netuno, o deus do mar. Até porque os portugueses estão conquistando o mar, que é o seu território, o território marinho. Então Netuno também é contrário a essa navegação. Mas existe um Deus que admira a coragem e a valentia dos portugueses, o Deus da guerra, Marte, que é favorável à chegada dos portugueses, à conquista dos portugueses, porque ele admira os portugueses. Então aí está o impasse. Imagine, temos o juiz, Júpiter, o deus dos deuses, e de um lado você tem Vênus, a deusa do amor, e Marte, o deus da guerra, que são favoráveis, que apoiam os portugueses e que ajudam os portugueses. E de outro lado, você tem Baco, o deus do vinho, e você tem Netuno, o deus do mar, que são contrários aos portugueses e que tentam armar contra os portugueses. Mas Júpiter bateu o martelo e, a pedido de Marte, que também é seu filho, disse: ok, os portugueses vão conquistar, sim, esse território. Vão terminar a sua viagem. Até porque eles já passaram por tanto sofrimento, já que chegaram até aqui, é justo que eles consigam chegar onde querem. Porque não se tratava da primeira viagem dos portugueses, vocês sabem disso? Eles fizeram muitas outras incursões em territórios vizinhos. Bom, decisão tomada, ninguém questiona. Mas, ao longo de todo o resto do poema, até que os portugueses cheguem a Calicut, na Índia, eles vão chegar. A gente conhece a história, eles vão chegar. Baco e Netuno vão tentar, ao longo de toda essa trajetória, a partir daqui, provocar acidentes, desastres, atrapalhamentos para que os portugueses não consigam. Exemplo, quando os portugueses estão aqui, o deus do vinho, Baco, se disfarça de humano, desce à terra e convence os mouros, os muçulmanos que viviam aqui nessa região, em Mombasa, a atacarem os portugueses. Ele diz aos mouros, que são muçulmanos, que os portugueses são católicos. Isso faz com que, naturalmente, os mouros que viviam aqui em Mombasa tentem atacar os portugueses. Claro que os portugueses, você sabe, são protegidos por Vênus e Marte. Então eles são sempre avisados pelos outros deuses. Então veja, mais uma vez, de um lado, Netuno e Baco tentam prejudicar os portugueses e Vênus e Marte protegem os portugueses. Certo? O exemplo que eu dei foi um, mas há outro. Por exemplo, Baco insufla os mouros a plantarem um piloto, um capitão, um guia na embarcação dos portugueses, de maneira que esse piloto os mande para um caminho perigoso. Naturalmente que os portugueses são avisados por Vênus para que não ouçam esse piloto. De maneira que, ao longo de todo o resto do poema, nós vamos ter esse enfrentamento entre os deuses, uns ajudando, outros defendendo. E agora eu quero te perguntar, e você? Para onde está indo? O que pretende conquistar? Os deuses estão ao seu lado ou contra? Ou que deuses estão a seu favor? Que deuses estão contra você? Espero que todos naturalmente consigam chegar ao seu objetivo. Eis a passagem conhecida como o Concílio dos Deuses. No próximo encontro, vamos falar sobre o episódio O Velho do Restelo.